Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 29, gravado nesta quinta-feira, dia 14 de setembro. Show de horrores, show de horrores. O Flamengo é atropelado pelo Atlético Paranaense, placar de 3-0 em partida disputada quarta-feira, ontem, dia 13 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma atuação para esquecer, mais uma, na verdade, do Flamengo no ano, o Flamengo é superado pelo Atlético Paranaense, atuando lá no Espírito Santo. E nós temos os culpados, temos vários os culpados. Podemos começar pela diretoria, passando pelo técnico e pelos jogadores. Mas agora vamos abordar a culpa do técnico. Exatamente, técnico Sampaoli ontem fez de tudo para o Flamengo perder o jogo. Flamengo que entrou em campo com uma formação completamente diferente daquela que ele havia treinado durante a semana. O Flamengo, teoricamente, entraria com esta formação de acordo com os treinamentos dele durante a semana. Eu trouxe no Abre o Jogo de ontem essa provável escalação do Flamengo. Eu sempre falo provável porque nós vimos mais uma vez ontem que do Sampaoli a gente pode esperar de tudo. Ele, teoricamente, entraria com esta formação, 1-3-1-3-3, com o Léo Pereira muitas vezes fazendo a vez aqui do lateral esquerdo. Falei isso ontem, que o Cebolinha não faria a ala pela esquerda, ele seria um terceiro atacante. Mas para minha surpresa e para surpresa de todos em geral, da nação rubro-negra principalmente, ele mudou completamente a formação tática e também a própria escalação. Everton Ribeiro não jogou, quem jogou foi o Vitor Hugo, camisa número 29. O Alan também não entrou. Ele entrou com o Thiago Maia, camisa número 8. O Thiago Maia entrou no lugar do Alan, que havia treinado como titular durante todo esse período de data FIFA. Então, essa teoricamente seria a formação. Ele manteria a estrutura tática, mas somente com a mudança de dois jogadores. Mas não satisfeito em trocar os atletas, ele também mudou toda a estrutura tática. Ele simplesmente fez isso, jogou o Thiago Maia para a lateral esquerda, puxou o Davi Luiz para a volância, Léo Pereira e Fabrício Bruno fazendo aqui a linha defensiva, e o Wesley pela lateral direita, podendo subir, mas ontem foi muito tímido no ataque. O Vitor Hugo fazia o meia pela direita e o Gerson o meia pela esquerda. Ou seja, um 4-3-3 que muitas vezes virava um 4-2-3-1 também. Então essa foi a estrutura tática. O Davi Luiz foi péssimo como volante, muito mal escalado. Aos 25 minutos de jogo, o Davi Luiz domina uma bola de forma equivocada, mata de canela no campo de ataque do Flamengo. O Flamengo estava atacando, ou seja, a defesa estava desprotegida. O Davi Luiz estava quase na intermediária do Atlético Paranaense. Ele domina uma bola errada, o Flamengo toma um contra-ataque, o Pablo perde o gol, né? A bola desvia, vai para escanteio. Na cobrança de escanteio curta, o Vitor Bueno recebe na intermediária do Flamengo, chuta, a bola bate no Pedro, mata o Matheus Cunha, que consegue desviar com a perna, mas ela sobra nos pés do zagueiro Kaká, que empurra a bola para dentro, fazendo 1-0 para o Atlético Paranaense, inclusive fazendo justiça no placar, que o Atlético já merecia estar vencendo antes desse lance. A partir daí, o Flamengo se perde ainda mais dentro de campo, não consegue bloquear as ações ofensivas do Atlético Paranaense e sofre muito, principalmente com muitos erros de passe. O Flamengo ontem errou muitos passes, muitos passes, muito em função da questão comportamental, como eu disse, mas também em função do campo muito ruim que também prejudicava. Ainda no primeiro tempo, ainda no final do primeiro tempo, o Flamengo cria a sua segunda chance de gol. Um escanteio batido pelo Gabriel Barbosa, o Léo Pereira desvia na entrada da pequena área, a bola vai em direção ao gol, o Léo Lick já estava vencido no lance e o Madison tira a bola em cima da linha, evitando o que seria o gol de empate do Flamengo. Para o segundo tempo, o Jorge Sampaoli tenta corrigir
a cagada que ele fez no jogo, na escalação do time do Flamengo. Ele tira o Davi Luiz, coloca o Alan, ele tira o Vitor Hugo e coloca o Everton Ribeiro, para tentar dar um pouco mais de criação nesse meio de campo, mas não surtiu efeito. A questão comportamental, ela continuou presente no jogo, e o Alan ficou em campo somente 16 minutos, pois devido ao estado do gramado, o Alan pisa em falso e sofre uma lesão no pé, tendo que ser substituído pelo Igor Jesus, menino da base que acabou de ser campeão brasileiro do Campeonato Sub-20, na última quinta-feira, dia 7 de setembro. E o Everton Ribeiro não entregou aquilo que esperava dele, que seriam o quê? As jogadas de inteligência, de criação, de um passe em profundidade para deixar o companheiro na cara do gol. Pelo contrário, o Everton Ribeiro entrou muito mal, perdendo bolas bobas, prendendo muito a bola e não dando essa mobilidade, essa movimentação que se esperava no meio de campo do Flamengo. Aos 19 minutos, num lance completamente infantil, o senhor Gabriel Barbosa divide uma bola com o Coelho e deixa o braço direito no rosto do Coelho. A princípio, o árbitro deu a falta e mostrou cartão amarelo, mas logo em seguida o VAR orientou que o árbitro fosse até o monitor e constatasse que o Gabriel realmente agrediu o atacante do time paranaense, desferindo quase um soco, né, uma tentativa de cotovelada, mas que pega a mão no rosto do Coelho, e com isso o Gabriel Barbosa teve o cartão amarelo anulado e levou o cartão vermelho, foi expulso justamente, de forma justa, e coroando a sua péssima atuação, o Gabriel é expulso mais uma vez, deixando o time na mão. Aquilo que já estava ruim de 11 contra 11, fica pior ainda na partida de 11 contra 10. O Flamengo passa a sofrer ainda mais com as transições rápidas do Atlético Paranaense e a falta de completa criatividade do meio de campo do Flamengo, onde o Pedro, que já estava isolado no ataque, ficou ainda mais isolado, mas aos 30 minutos, o último lance de perigo do Flamengo no jogo, o Pedro consegue chutar de fora da área e o goleiro Léo Link vai buscar, fazendo uma bela defesa. Então, ao todo, o Flamengo teve somente 3 grandes oportunidades na partida, aos 2 minutos, aos 44 do primeiro tempo e aos 30 minutos do segundo tempo. É muito pouco para um time que tem um elenco recheado de bons jogadores e uma folha salarial tão alta, recebida por esses mesmos jogadores. Aos 37 minutos, o tiro de misericórdia, o Alex Santana chuta de fora da área numa bola rebatida pela defesa, no canto direito do goleiro Matheus Cunha, fazendo 2-0 e aí tirando qualquer possibilidade do Flamengo reagir na partida. O Flamengo se entrega completamente, jogadores abatidos, cabisbaixos, e ainda não satisfeito, o Everton Ribeiro comete um pênalti já nos acréscimos, pênalti convertido pelo Vitor Bueno, batendo forte, vencendo o goleiro Matheus Cunha e dando números finais à partida. 3-0 Atlético Paranaense, sacramentando essa derrota vexatória, mais uma, né, onde a equipe do Jorge Sampaoli, o próprio Jorge Sampaoli, parecem não respeitar a torcida do Flamengo e a camisa do Flamengo, com uma atuação tão abaixo, tão patética, tão ridícula como foi a de ontem. Um time bagunçado dentro de campo, culpa do Jorge Sampaoli, e um time que se entrega facilmente ao adversário, principalmente na questão comportamental, que já trouxemos aqui várias vezes em outros vídeos, já falamos sobre vergonha, vexame, inúmeras vezes. Aliás, o ano de 2023 tem sido um ano vexatório para o Flamengo, várias partidas com goleadas sofridas, o time não se entregando em campo, adversários menores, de menor valor, vencendo facilmente o Flamengo perdendo vários títulos, ou seja, o Flamengo não competiu. É o que a gente sempre fala aqui, é um Flamengo sonolento, preguiçoso, que não compete de forma correta, competente, como fez contra o Botafogo, por exemplo, antes da data FIFA. A área de jogo, nós temos aqui, meio de campo ficou 47% concentrada as jogadas, né? 21% no campo de defesa do Flamengo e 32% no campo de defesa do Atlético Paranaense, mas o Flamengo levou pouquíssimo perigo ao gol do Léo Link, somente em 3 grandes oportunidades.
A tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo em primeiro lugar, agora praticamente impossível do Flamengo chegar no Botafogo, dependendo dos resultados da rodada, que começou ontem com 2 jogos, em que o São Paulo também perdeu para o Internacional. O Flamengo continua na 4ª colocação com 39 pontos, mas pode ser superado pelo Fluminense, que ainda joga na rodada, e também o Red Bull Bragantino pode empatar com o Flamengo em número de pontos, e o próprio Atlético Paranaense, que agora está a 2 pontos somente do Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, ou seja, o Flamengo agora volta as suas fichas, todas elas para a final da Copa do Brasil, que irá acontecer no próximo domingo, primeiro jogo, às 16 horas, no estádio do Maracanã. Flamengo e São Paulo vão começar a disputar a final da Copa do Brasil, e o Flamengo vai agora com um monte de interrogações, passando desde o treinador, pelos jogadores. Não haverá cobrança, como de costume, a diretoria não cobra ninguém, fica tudo por isso mesmo. Então é muito preocupante o cenário para o Flamengo, que irá decidir a Copa do Brasil. Mesmo o São Paulo vindo num momento muito ruim, mas o Flamengo também não consegue encaixar um bom momento, uma boa sequência, o que de certa forma para o São Paulo é até um sinal de ânimo. O rival pode até se animar diante de um Flamengo onde não se sabe que Flamengo é esse que irá entrar em campo nos 2 jogos da final, mas principalmente no primeiro jogo, que acontece domingo. A torcida promete fazer uma grande festa, mas não se sabe se essa festa será o bastante para motivar esses jogadores que parecem estar de barriga cheia e se mostram completamente irresponsáveis, tanto com a camisa, quanto com a instituição, quanto com a torcida do Flamengo. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante, divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Um bom resto de semana, se cuidem.